Saudações a todos. Mais uma vez, nós estamos diante da Santa Palavra para continuarmos, dando sequência ao nosso estudo, a nossa série de estudo, Epístola da Prisão, ou Epístolas das Prisões. Epístolas da Prisão, E eu gostaria, nós estamos estudando, expondo Filipenses. Nós estamos estudando agora o capítulo 4 e é do verso 1 até o verso 9. E na minha última fala eu disse, para vocês que eu iria dividir essa parte, do 4 ao 9 em 3 blocos. Então, na minha última fala, nós estudamos o primeiro bloco, que vai do capítulo 4, verso 1 ao verso 3. E o tema, a gente pode destacar aí a ênfase de Paulo, uma exortação, geral. Ele fala com toda a igreja, com todos os irmãos de Filipos, e fala especificamente numa exortação mais direcionada. E Paulo fala com Evódia e especificamente com Síntico. E hoje, então, nós iremos estudar o segundo bloco. Nós poderíamos chamar aí, poderíamos olhar para esse texto e percebermos o apóstolo Paulo nos dando instruções, nos mostrando o caminho sobre as bem-aventuranças, sobre a alegria. E então nós iremos ler, o verso 4, 5, 6 e 7 do capítulo 4. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. A minha versão é a versão NVI e diz o seguinte, o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Filipos: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Amém? Até aqui nós iremos estudar hoje esses 3 versículos. Vamos fazer uma oração e em seguida nós daremos sequência. Deus, eu quero, Pai, neste momento te louvar. Quero também, Deus, agradecer pelo seu cuidado, proteção. Te louvo, Deus. Que seu nome seja exaltado, Pai. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos instruir, Pai, através da sua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus. Eu clamo a Ti, Pai, para que os nossos ouvidos, Pai, possam, Deus, ouvir a sua palavra. Para que os nossos olhos, Deus, possa, Deus, enxergar, Pai, beleza, Pai, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, Deus. Eu te louvo e te agradeço e faço essa oração no nome de Jesus. Amém? Se nós fôssemos, agora, eu acho que é importante fazermos, um panorama, passarmos, por tudo que está acontecendo, É importante nós lembrarmos que Paulo, ele está preso, ele escreve essa carta enquanto está algemado, diz as Escrituras. Paulo está instruindo essa igreja, uma igreja que Paulo tem um carinho especial, Sabemos que foi a primeira igreja plantada na Europa. Paulo coloca diante dessa igreja o exemplo de Jesus.
Paulo também coloca diante dessa igreja o exemplo, o seu exemplo, o exemplo dos seus amigos, dos cooperadores. Paulo vai instruindo, Paulo vai cuidando dessa igreja e Paulo vai tocando em alguns pontos centrais. Se você acessar os outros vídeos, né, as outras exposições de Filipenses, você vai perceber essa construção que Paulo vai fazendo. E no capítulo 4, então, Paulo ele começa a dar algumas instruções mais rigorosas, de maneira geral, e também dá algumas instruções de maneira mais pessoal. Ele chama a atenção de algumas pessoas de maneira específica. E agora Paulo vai nos ensinar a caminharmos, né? Ele vai nos mostrar o caminho sobre a felicidade, como nós devemos andar felizes, né? Satisfeitos em Deus, apesar das circunstâncias. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, acompanhasse comigo a leitura e a exposição do texto, né? O verso 4, que é o primeiro verso que eu li, Paulo, de maneira muito enfática, né? Ele está falando para esses irmãos: irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. E novamente ele diz, né? Alegrem-se. Então, o verso 4, nós temos uma ênfase do Paulo no que diz respeito à alegria, né? A alegria, ela vai aparecer, o termo alegrem-se, alegria, vai aparecer pelo menos 15, 16 vezes nessa carta, né? Paulo, ele traz esse termo, ele traz esse sentimento, ele coloca, ele embute no coração desses irmãos. E o que mais chama a atenção é que quem está dizendo para essa igreja: olha, sejam alegres. E novamente eu digo a vocês: alegrem-se. Está vindo, né, essa instrução, ela está vindo de alguém que está preso, de alguém que está no corredor da morte, de alguém que está a poucos passos, a poucos metros da morte, que está acorrentado, e alguém que está plenamente seguro, plenamente satisfeito e plenamente contente com o que Deus está fazendo. E então nós poderíamos ter outra instrução do Paulo, mas o Paulo, nós vamos entender porque ele diz isso. Ele olha para esta igreja, provavelmente essa igreja, né, nós estudamos isso, já estava tendo alguns tipos de conflitos, e esses conflitos estavam ferindo a vida, a felicidade dessas pessoas. E Paulo, então, de maneira a chamar a atenção desses irmãos, Paulo, em outras palavras, ele diz o seguinte: gente, eu estou preso, talvez não teria motivos para estar alegre, mas olha, alegrem-se. Novamente eu digo para vocês, alegrem-se. Paulo está dizendo: olha, encontre isso, irmãos, guarda isso no seu coração, você que está me ouvindo neste momento, tenha essa perspectiva. Talvez se você fizer um balanço agora diante de você, a exemplo de Paulo, talvez você não encontraria motivos para essa alegria. Ah, mas Cairo, minha vida está difícil, né? Vamos imaginar o Paulo aqui. Paulo estava preso, a guarda pretoriana toda hora em cima do Paulo, aquela potência evangelística, aquele desbravamento do evangelho estava agora aprisionado. Enfim, Paulo tinha saudades dessa igreja. Ele fala: olha, eu tenho saudade, eu queria muito visitá-los. Paulo fala isso mais de uma vez nessa carta. Então Paulo poderia escancarar, poderia colocar diante de todos ali
muitos motivos para não estar alegre, mas nós precisamos desenvolver maturidade suficiente para nós olharmos para dentro de nós, para nós olharmos também e principalmente para aquilo que Cristo fez por nós, irmãos, e compreendermos o tamanho do benefício, o tamanho da obra de Cristo na cruz que nós recebemos, que foi em nosso favor, e isso, irmãos, trazer uma alegria em nosso coração, a ponto de nós termos o nosso coração transbordando com essa alegria. E por isso que Paulo fala, olha, verso 4, alegrem-se sempre em quem, irmãos? No Senhor. O Senhor Jesus é a fonte da nossa alegria. O Senhor Jesus é a fonte da nossa alegria. E veja que o Paulo, em outros momentos, ele diz o seguinte, e você também deve estar pensando nisso neste momento. Tudo que talvez aconteça, ou algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, veja bem, a exemplo do Paulo, e a exemplo do que estava acontecendo com essa igreja, talvez não faça muito sentido, pareça caminhar no sentido contrário das suas expectativas, dos seus planejamentos. E é importante nós estarmos alegres no Senhor, enquanto talvez nós não entendemos o que está acontecendo. Por qual motivo? Romanos 8, 28 diz o seguinte, que ainda que as coisas pareçam contrárias, elas podem cooperar para o bem. Então, às vezes nós não temos uma compreensão exata do todo. Às vezes nós não conseguimos enxergar a próxima página, o próximo capítulo, mas o fato de nós estarmos alegres no Senhor, assim como Paulo desenvolvia a sua vida e a sua alegria e instrui essa igreja, nos faz, irmãos, desenvolver maturidade, no sentido de entendermos que talvez as coisas que estão nos acontecendo, apesar de não compreendermos, elas podem, no final, cooperar para o nosso bem. Romanos 8, 28. Então, por isso que Paulo fala, alegrem-se sempre. Irmãos, cuidado. Às vezes as circunstâncias, às vezes os ventos, às vezes as situações contrárias, ela pode fechar os seus olhos para a beleza que é alegrar-se no Senhor. Dado que às vezes essa alegria, ela é subtraída de você, você é assaltado, porque as circunstâncias muitas vezes têm falado mais alto, e a exemplo do Paulo, saibamos de maneira madura, isso é um processo, desenvolver a alegria no Senhor, apesar das circunstâncias. Deus, irmãos, Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Sendo assim, ouça o que Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo, de alguma forma, está chamando a atenção dessa igreja. Os conflitos, as divisões, as brigas, estava acontecendo, talvez estava afastando o coração dos filipenses dessa alegria. E Paulo os chama para perto e os instrui, que nós sejamos instruídos da mesma forma. O verso 5 diz o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Paulo continua dizendo, olha, seja a amabilidade de vocês
conhecida por todos. Paulo, nesse momento, ele vai falar assim, olha, é uma marca do cristão, é uma marca de vocês, ou deve ser a marca de vocês, o perfil amável. E essa amabilidade aqui ela traz uma perspectiva, né? A palavra original vai falar que a generosidade de vocês, que a amabilidade de vocês, que a gentileza de vocês seja conhecida por todos. Veja que Paulo está falando assim que o Paulo está dizendo o seguinte, olha, talvez vocês tenham levado em consideração aquilo que vocês entendem por ser direito. E Paulo está falando, olha, para vocês terem como marca a generosidade, a habilidade, a gentileza, muito daquilo que vocês consideram direito pessoais, vocês têm que deixar de lado. Paulo está dizendo, olha, os direitos pessoais, eles são um grande vilão para uma vida feliz, para uma vida bem-aventurada. Experimente, é como se Paulo estivesse dizendo, trocar aquilo que toda hora você passa falando, não, mas é meu direito, mas é meu direito, mas é meu direito. Substitua esse vilão por um ato de amor, por um ato gentil, por um ato generoso. E, na minha opinião, o pastor anglicano, John Stott, ele foi muito assertivo quando ele diz que amor, ele é muito mais serviço do que sentimento. Amor, ele está muito mais conectado ao ato de servir, ao ato de fazer, do que a um sentimento. Sendo assim, é o que Paulo está falando assim, olha, que a amabilidade, que o serviço de vocês seja conhecido por todos. Essa é uma grande marca. E olha a parte final, a parte B desse verso, Paulo conclui dizendo o seguinte, olha, perto está o Senhor. E o termo aqui, nessa fala, essas 4 palavrinhas, perto está o Senhor, Paulo não está dizendo aqui que está perto no sentido de estar aqui agora, mas Paulo está apontando para velocidade, para a rapidez, como Cristo está para vir buscar a sua igreja. E Paulo está dizendo, muitas vezes você fica tão preocupado, tão focado com aquilo que é direito seu, com aquilo que é ligado ao seu direito, que você esquece de ser amoroso, de servir, de ser gentil, de ser generoso. Paulo está falando assim, olha para a proximidade com que Jesus está vindo, com a velocidade com que Jesus está vindo buscar a sua igreja, e que você tenha como marca esse amor, esse ato de servir. Isso é tão importante, nós vamos compreender no próximo verso, que nós precisamos, irmãos, abra os seus olhos, abra o seu coração neste momento, compreenda que o grande vilão na nossa jornada com relação a esse ato de servir, esse ato amoroso, é aquilo que nós consideramos como nosso direito. Ah, isso é meu direito. Ah, isso é meu direito. E a gente começa então a enxergar tudo aquilo que tem que chegar a nós, aquilo que tem que vir até nós, porque é de nosso direito. Enquanto Paulo está falando assim, não, coloque isso de lado. Passe a prestar agora um amor, um serviço a partir de um coração generoso. E veja bem, esse ato, guarda isso no seu coração.
de servir, esse ato de ser generoso, irmãos, não pode trazer ao seu coração uma fagulha de orgulho, uma fagulha de um ato extraordinário. Tem um livro que eu gosto muito, eu gostaria de indicar a vocês, ele chama Inteligência Humilhada, do pastor e professor Jonas Madureira, e num dado momento ele diz o seguinte: como alguém poderia se vangloriar de qualquer feito extraordinário, quando nada é mais extraordinário do que aquilo que Jesus fez na cruz? Ou seja, o ato de servir em amor, o ato de ser generoso, o ato de se dar, de ser gentil, irmãos, é um ato extraordinário nosso e nós devemos fazer. Contudo, esse ato extraordinário, esse ato importantíssimo na vida de um cristão, e Paulo chama atenção a isso para a igreja de Filipenses, não se compara ainda, não chega nem perto do ato extraordinário que Jesus fez na cruz do Calvário, fez a mim e fez a você. Tome isso como exemplo para esse ato de servir, para esse ato de fazer, pois esse Jesus perto está. Verso 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse verso, irmãos, é um verso que tem palavras com significados muito profundo, né? Então daria, se nós pegássemos só o verso 6 aqui, nós poderíamos passar horas falando sobre esse texto, pela profundidade e pela necessidade e urgência desse assunto hoje, no contexto em que nós estamos vivendo. Então, Paulo, recapitulando, após instruir a igreja sobre estarem alegres, apesar das circunstâncias, estarem felizes, Paulo, então, fala da necessidade, da marca sobre servir com amor, de ser amáveis, gentis, generosos. Paulo agora, ele fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, né? A ansiedade, a gente sabe que é um mal, né, que tem afligido uma grande parte da população mundial. Pessoas têm sofrido, pessoas estão dependentes, né, de cuidados médicos, de remédios, e sofrendo demais, né? Eu gostaria, a partir do texto bíblico, a partir da instrução de Paulo, o apóstolo, dar algum caminho, né? Mostrar um caminho pela qual nós podemos lidar com o nosso coração ansioso, né? Com o nosso coração que talvez esteja doente, com as nossas ansiedades. Paulo nos mostra, né? Paulo coloca diante de nós um remédio para lidar com a ansiedade. Qual remédio que é esse? Não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo fala, olha, não anda ansioso. Como que você trata disso, caso você ande? Aí, ó, a parte B. Mas em tudo, primeiro, pela oração. Então, o primeiro ponto que Paulo ensina a essa igreja, essa ansiedade, talvez que Paulo está tratando aqui, ela é muito diferente da ansiedade que nós estamos vivendo hoje no século 21. Acredito que essa ansiedade
de acordo com o contexto bíblico, né? Se a gente olhar toda a carta e um pouco mais, né, os escritos paulinos, talvez vai nos mostrar pessoas com o coração, com os sentimentos muito aguçados, muito propícios a desenvolver uma briga, um conflito, né? Você vai ver que em todo o tempo, né, nós percebemos que Paulo está tratando de conflitos pessoais, né? Então parece que essa ansiedade é isso, as pessoas estavam andando ansiosas, com os nervos, né, a flor da pele. Talvez a ansiedade que nós vemos, né, hoje mais perto de nós, as pessoas que sofrem, talvez seja uma ansiedade relacionada a outros fatores, né? Você tem pessoas preocupadas com o curso, né, jovens com o curso que vai fazer, com o marido que ainda não chegou, com a esposa que não chegou, com o dinheiro que tem faltado, coisas mais relacionadas, né, a esse mundo rápido, esse mundo veloz. E Paulo vai dar um remédio para isso. Paulo vai falar assim, gente, a oração é o caminho para lidar com essa ansiedade. E veja bem, eu estava ouvindo recentemente uma palestra do professor Solano Portela, e eu acho que tem muito a ver com o que eu vou falar agora, relacionado à ansiedade, a planejamento, né? E o Solano Portela, ele fala o seguinte: planejar não é errado. O erro é planejar como se Deus não existisse. Nós pararmos, nos encontrarmos, né, com Deus, estarmos alegres, amarmos a ponto de servirmos, de sermos generosos. Ainda que nós venhamos nos encontrar ansiosos, é importante que nós paremos. É importante que nós nos acheguemos, é importante nós nos colocarmos diante de Deus em oração. Nós precisamos, a partir do que o Solano Portela ensinou numa conferência, fazermos o nosso planejamento, sim, diário, um planejamento semanal, mensal, às vezes um planejamento maior da vida. Mas, irmãos, nós precisamos compreender que nós devemos planejar considerando Deus como dono dessa agenda, como dono dessa vida. Não tem como sofrer de ansiedade ou de problemas psicossomáticos se nós estivermos planejando ou vivendo a nossa vida como se Deus não existisse. E por isso que eu estou dizendo isso, porque Paulo dá a instrução de que um dos remédios, de que a saída para a ansiedade, para esse coração desesperado, agônico, é a oração. Ou seja, Paulo está dizendo, é importante vocês considerar Deus. Deus é tudo. Eu não vou falar que Deus é o mais importante, porque eu coloco Deus talvez numa mesa onde eu escolho aquilo que é mais importante. Não, Deus é tudo em nossas vidas. E nós não somos nada sem Deus. Agostinho, né, disse, e é importantíssimo, né, que nós, né, nosso coração caminha inquieto, ansioso, desesperado. E essa inquietude
inquietude, esse desespero, só encontrará descanso quando estiver repousando em Deus. Irmãos, vocês que estão me ouvindo, pare nesse momento, diante da instrução bíblica, diante da instrução de Deus. Abra aí, talvez, a porta do seu quarto, se dirija a um lugar, caia de joelhos, escancare esse coração inquieto para Deus, porque ele só encontrará descanso em Deus. E ore a Ele, é o que Paulo está dizendo, olha, pela oração, vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma, mas orem. Como? Supliquem, Paulo está falando. Chegue diante de Deus em oração, chega diante de Deus em súplica. Olha que instrução fantástica que Paulo está dando para essa igreja. E Dietrich Bonhoeffer, ele foi assertivo dizendo o seguinte, olha, nossa oração deve ser determinada pela riqueza da palavra de Deus e jamais pela pobreza do nosso coração. Chega diante de Deus agora, escancare seu coração, fala, Deus, meu coração está aqui, ansioso, e ore, irmãos, a partir da riqueza da Bíblia, a riqueza da palavra de Deus, coloque-se diante de Deus e fale com Deus. Suplique diante de Deus e num dado momento, como diz Paulo aqui, uma ação de graças. Irmãos, se colocar diante de Deus com o coração ansioso, inquieto, agônico, é importantíssimo para nós, é nesse lugar que nós encontramos descanso, é nesse lugar que nós encontramos, né? Renovo. Abra efusivamente o seu coração a Deus. Escancare rapidamente o seu coração a Deus. Só Ele pode cuidar de você. E como você vai fazer isso? Através da oração, primeiro. Segundo, através da súplica. E terceiro, com ações de graça. Amém, irmãos? A oração, ela é o ponto de partida para a resolução das nossas ansiedades. A oração é o ponto de partida para partirmos, para a prática, para a súplica, para a ação de graças. Paulo encerra essa última parte do verso 6 dizendo o seguinte: apresentem seus pedidos a Deus. Veja que Paulo está instruindo essa igreja, esses irmãos que talvez tinham conflitos muito semelhantes aos nossos, e Paulo instrui, olha, essa ansiedade, esses conflitos só serão resolvidos de joelhos, através da oração, através da súplica e através da ação ou ações de graça. Amém? Apresente seus pedidos a Deus. E o verso 7, para encerrar, um texto muito bonito, diz o seguinte, Paulo, encerra essa parte, esse pequeno trecho, dizendo, e a paz de Deus, olha isso, irmãos, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, aquela, nós não conseguimos compreender, ela transcende, ela excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sei se vocês pararam para estudar, e eu gostaria de convidar você a investir um pouquinho de tempo nisso que eu vou dizer. Essa cidade, Filipos, ela foi colonizada por Roma. Então, em pouco tempo, Filipos, assim como muitas outras cidades, ela ficou parecendo uma mini Roma.
Então, é natural, era muito comum que esses irmãos aqui se orgulhassem dessa nova Filipos. A maneira como ela foi colonizada e transformada, por isso que Paulo diversas vezes fala que a nossa cidadania, que a cidadania de vocês, não é aqui. Paulo fala, vocês podem até estar gostando disso tudo, mas não, a cidadania de vocês não é aqui, a cidadania de vocês é lá, no reino dos céus. E era natural que todo cidadão, pessoas dessa igreja, quando estavam andando, se sentissem seguras pelos guardas, em todas as ruas, nas portas das cidades, de sentinela. Então todos, pelo menos dentro desse contexto, se sentiam muito seguros, em paz. E quando Paulo traz esse último verso dizendo assim, olha, há uma paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, Paulo está dizendo, olha, existe uma paz. Essa paz, ela tem uma origem. Paz de Deus. Só pode vir de Deus. Ela excede todo entendimento, tudo que vocês conhecem de paz, desse tipo de segurança que vocês têm, tem uma paz que ela se origina de Deus e excede tudo que vocês conhecem. Olha o que diz. Guardará o coração e a mente de vocês. Paulo está dizendo, olha, tem uma paz que vem de Deus, que tem origem em Deus. Ela transcende tudo que vocês conhecem. Ela excede todo o conhecimento de vocês. E vocês acham que vocês estão guardados, protegidos, essa paz guardará. O que essas muralhas não podem fazer, guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Oh, irmãos, isso é profundo, isso é tremendo. Sendo assim, eu concluo dizendo o seguinte: desenvolva a maturidade, que ainda que as circunstâncias sejam circunstâncias difíceis, circunstâncias que talvez nós não entendemos, essa maturidade venha lhe ajudar a ser feliz, muito feliz, sabendo que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Alegrem-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Então, o primeiro ponto da minha conclusão, independente de qualquer circunstância, sejamos satisfeitos em Deus. Sejamos alegres com aquilo que Deus nos deu. Detalhe, a exemplo de Paulo, se Deus nos deu prisão, pegando o exemplo de Paulo, sejamos felizes e alegres. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas podem cooperar para o nosso bem. Talvez você não entenda, mas todas as coisas podem cooperar para o nosso bem. Segundo, que nessa jornada possamos aprender a sermos amáveis, desenvolvermos um bom serviço, generosos, gentil, e que nessa caminhada não devemos achar que isso pode estar impressionando ou sendo extraordinário. Não. Não se compara com o extraordinário de Jesus feito na cruz do Calvário. Nós devemos ter isso como um caminho, como exemplo daquilo que Jesus fez. Vença o grande vilão chamado direito pessoal. Terceiro, se o seu coração anda ansioso, se você tem andado ansioso, sofrendo de ansiedade, eu lhe convido a colocar-se de joelhos, aonde você estiver,
ou fechar os seus olhos e orar a Deus, suplicar a Deus e louvar a Deus. Apresente todos os seus pedidos a Deus. Veja que Deus tem compromisso com as necessidades mais profundas do seu coração, não com a sua ganância. Veja que nós devemos chegar diante de Deus de maneira efusiva, com o coração aberto, sabendo que Deus pode restaurar. Amém? E que nós venhamos compreender, irmãos, que a paz que nós precisamos, ela pode vir só de Deus. E essa paz, irmãos, não tem nada no mundo que se compare a ela. Essa paz é capaz de guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de encerrar a minha fala aqui. E na sequência nós iremos tratar do verso 8 e verso 9. Então eu gostaria que você pudesse continuar acompanhando, né, os nossos estudos, que você pudesse compartilhar esse estudo com seus amigos. E o desejo do meu coração é que Deus possa abençoar você, sua família e toda a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre. Aqui eu encerro minha palavra. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.